1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, que diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Amém? Você pode assentar. O título dessa mensagem é A Ceia do Senhor, o seu significado. A ceia do Senhor é uma oportunidade de crescimento espiritual e de bênçãos, se participarmos com a atitude correta. Não podemos nos assentar à mesa sem olhar para o sacrifício de Jesus. A cruz de Cristo está no centro dessa celebração. O sangue de Jesus é o selo da nova aliança. E como membros desse corpo que é vivo, é nosso dever participarmos e juntos à mesa relembrarmos dessas atitudes quando nos reunimos ao redor da mesa com o Pai. E que atitudes são essas que nós devemos relembrar no dia de hoje? Em primeiro lugar, quando participamos da mesa com o Senhor, primeira coisa que precisamos fazer, lembrando do significado desse momento, é olhar para trás. A segunda coisa, olhar para frente. A terceira coisa, olhar para dentro. E a quarta coisa, olharmos ao redor. Então, a ceia do Senhor, irmãos, é algo de suma importância para a Igreja de Cristo. Porque não é uma obra do homem, é uma ordenança de Jesus. A ceia do Senhor é uma ordenança de Jesus, assim como o batismo. E nós precisamos compreender, e nós precisamos levar a sério esse momento tão especial para o corpo. Como nós lemos aqui, é um momento de crescimento espiritual, é um momento de bênçãos, quando fazemos isso da forma correta. Agora, o que significa olhar para trás? Foi o primeiro ponto, que é o primeiro ponto que nós iremos abordar quando participamos da ceia do Senhor. Versículo 26, lá no finalzinho, que diz: anunciais a morte do Senhor. Por ocasião do partir do pão, Jesus ordena à sua igreja que se lembre não de seus milagres, tampouco celebre a sua vida, mas a sua morte. É estranho, não é? Naturalmente, nós, seres humanos, não queremos nos lembrar de um momento tão doloroso como esse. Naturalmente isso acontece. A gente não quer se lembrar. A gente evita se lembrar. Porém, o nosso Senhor, Ele não nos deu ordem para nos lembrarmos, para celebrarmos o seu nascimento, para celebrarmos os seus feitos, que são grandiosos, que foram e são grandiosos, mas Ele nos deu ordem para celebrarmos a sua morte.
E olhar para trás é isso. Quando nos assentamos ao redor da mesa com o Pai, a primeira coisa que precisamos fazer é olharmos para trás. E olhar para trás significa se lembrar do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Isso significa olhar para trás. Que nessa manhã, para alguns, a ceia ganhe o devido significado no seu coração, que não seja mais uma ceia, mais um início de mês, mas que seja algo importante para a sua vida, que seja algo importante para nós, como igreja do Senhor, como corpo vivo, porque quem mandou, quem ordenou, não foi o homem, mas foi o próprio Senhor Jesus, aquele que derramou o seu precioso sangue naquela cruz, que morreu. Sim, ele foi morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. A tumba não pôde contê-lo, a morte não pôde segurá-lo. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, quando nos assentamos à mesa, a primeira coisa que precisamos fazer é olhar para trás. E olhar para trás, como nós já falamos, significa olhar, lembrar do seu sacrifício, do seu sangue que foi derramado em favor de todos nós. Porque através da sua morte, irmãos, através da sua morte, houve vida e vida em abundância. Jesus pagou o preço que nós não poderíamos pagar. Ele pagou a dívida que nos era impagável para com Deus. Mediante o derramamento do seu precioso sangue, Jesus, Ele nos comprou novamente para Deus. Todos aqueles que nele creem foram comprados novamente para Deus. Todos aqueles que nele creem, independente de seus erros, independente dos seus pecados, todos aqueles que se achegam a Jesus, são recebidos, são transformados, e passam a fazer parte da família de Deus. Isso é olhar para trás. Aleluia. Olhemos para trás e nos lembremos por que Jesus morreu. Jesus morreu por causa dos nossos pecados, porque nós não poderíamos pagar pelos crimes que nós cometemos contra Deus. Relembrando que os pecados que os homens cometem, que a humanidade comete, são como crimes diante da presença de Deus. E todo crime necessita ser punido. E se Deus simplesmente perdoa, sem que houvesse a justa punição, Ele não seria Deus. Então o que Ele fez? Entregou o seu próprio Filho para pagar pela nossa culpa, para pagar pelos nossos crimes. E ali na cruz do Calvário, Jesus foi imputado a Cristo, ou seja, foi transferido para Ele todos os nossos erros, todos os nossos pecados. E ali Deus satisfez a sua justiça. Isso é olhar para trás, é lembrar disso. Então todas as vezes que você pegar os elementos e olhar para ele, uma coisa muito importante, ele não se transforma em nada, ele continua sendo aquilo ali, pão e suco de uva. Mas é um símbolo daquilo que o Senhor Jesus fez por mim e por você. É um símbolo. E naquele momento ali, a cura, a restauração, a renovo, se você consegue compreender o que aconteceu lá na cruz do Calvário. A Bíblia declara em Isaías, no capítulo 40, que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. No mundo onde a nossa fé é constantemente atacada, onde esse momento tem sido constantemente atacado, um momento cuja ordem foi do próprio Jesus. Como é que nós podemos nos manter firmes, irmãos? Relembrando
celebrando aquilo que Jesus determinou, sendo obediente à palavra do Senhor. Fazei isto. Isso é uma ordem, está no imperativo. É como se dissessem, façam isso, fazei isso em memória de mim. Jesus nos mandou fazer, Jesus nos mandou celebrar. Por quê? Porque por meio da sua morte houve vida, e vida em abundância para uma humanidade perdida. Você e eu estávamos perdidos, mas por causa do sangue de Jesus que foi derramado, fomos encontrados por Ele, fomos alcançados por Ele. Não fui eu quem o buscou, não foi você quem o buscou, mas Ele se apresentou diante de nós, Ele apresentou a vida, Ele nos ofereceu a vida. É claro que há a nossa parte, e a nossa parte é crer, a nossa parte é compreender, a nossa parte é dizer, sim, Senhor, eu preciso do Senhor, sim, Senhor, eu reconheço que eu preciso do Senhor. E nesse momento, irmãos, nesse dia de hoje tão especial, e é por isso que eu digo para os irmãos que é especial um momento como esse, porque nesse momento nós renovamos a nossa fé. Nesse momento, no dia de hoje, assentados à mesa com o nosso Pai, a nossa memória é reavivada, é relembrada de tudo aquilo que Jesus fez por nós, mesmo sem que nós merecêssemos. Ele pagou a minha dívida sem que eu fosse merecedor. Pelo contrário, alguém que blasfemava contra o Senhor, alguém que se insurgia contra o Senhor, que se rebelava contra o Senhor, mas ainda assim a palavra do Senhor declara que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso é olhar para trás, é lembrar de quem você era e de agora o que você se tornou por causa do sangue de Jesus. Aleluia! Isso é olhar para trás. Então, quando entrar por aquelas portas, todas as vezes em que estivermos assentados à mesa com o Pai, que não seja mais um culto para você, que não seja mais um dia, mais uma celebração, não, mas que seja o culto, que seja a reunião com os nossos irmãos, que sejamos renovados na presença do nosso Pai, na presença do Espírito Santo de Deus. Que o seu entendimento seja renovado pelo Espírito Santo de Deus, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Para a honra e para a glória do nome do Senhor. Jesus morreu por causa dos nossos pecados. Como Ele morreu? Pendurado no madeiro. E por que Ele foi pendurado no madeiro? Porque no madeiro Ele levou as nossas maldições. Jesus levou as minhas maldições, as suas maldições, as nossas maldições. Porque o pecado nos fez malditos diante de Deus. Mas na cruz, naquele madeiro, Jesus levou as minhas maldições. Ele assumiu a minha e a sua maldição. E agora você já não é mais maldito. E agora todo aquele que nele crê já não é mais maldito. Agora é um bendito do Senhor. Tanto é bendito do Senhor, que naquele grande dia vai ouvir, vinde bendito do Senhor, possuir por herança o reino que vos estava preparado desde a fundação do mundo. Não mais vai ouvir, malditos, apartai-vos de mim, não. Agora, para todo aquele que crê no Senhor, esse ouvirá, vinde benditos. Por quê? Porque Jesus conquistou isso para nós. Isso é olhar para trás. É se lembrar de todas essas coisas, é fazer viva essa memória na sua mente e no seu coração, a fim de que sua mente seja renovada contra todo o ataque que há contra a igreja do Senhor nesses dias, ataques que vêm de fora e ataques que estão dentro. Olhar para trás. Então a primeira coisa que você vai fazer ao pegar os elementos, é se lembrar quem você era e aquilo que o sangue de Jesus tornou você. A Bíblia declara que aquele que está em Cristo, ou melhor, e se alguém está em Cristo, nova criatura é.
As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Se você de fato é nova criatura, celebre, se alegre, porque você estava morto e reviveu mediante o derramamento do sangue precioso de Jesus. Isaías capítulo 53, olhar para trás, versículo 5 a 7 diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Isso é olhar para trás, é lembrar daquilo que Jesus fez por mim, por você, e mesmo quando nós não éramos merecedores. Isso é olhar para trás. Então nessa manhã, olhe para trás. Lembre-se. Lembre-se. Tu és tão, tão bom para mim. Lembre-se. Tu és tão, tão bom para mim. Eu não estaria aqui se não por ti. Isso é olhar para trás. Se não por ti. Se não fosse pelo Senhor, nós não estaríamos aqui. Eu não estaria aqui. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24 e 25, diz o seguinte: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, aleluia, e pelas suas feridas fostes sarados, porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Aleluia. Isso significa olhar para trás. Agora o segundo ponto, irmãos, do significado da ceia, daquilo que nós precisamos fazer todas as vezes que nos assentamos na mesa com o nosso Pai, é olhar para frente. Se no primeiro momento nesse momento a gente olha para trás e fica constrangido com tudo isso, com esse tão grandioso amor, agora a gente olha para frente. A gente não fica só olhando para trás, para trás, para trás. Porque agora a gente vai e olha para frente. E o que significa olhar para frente? 1 Coríntios 11, versículo 26 diz: até que venha. Lá no finalzinho, a última parte do versículo. Sabe o que isso significa? Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo. A segunda volta de Jesus. Cristo em nós, a esperança da glória. É a esperança que a igreja do Senhor tem, a igreja lavada e remida no sangue de Jesus. Isso é olhar para frente, é ficar com os olhos fitos no céu, porque Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja. Então todas as vezes que você se assenta na mesa com o Pai, você olha para trás e se lembra de quem você era e naquilo que Deus te transformou mediante o sangue de Jesus. E agora também olha para frente, lembrando da promessa de Jesus, que virá um dia nos buscar, arrebatar a sua igreja para morar com Ele eternamente. Jesus está voltando. Aleluia! E a sua promessa deve estar viva, deve estar avivada nos nossos corações todos os dias. E não apenas as promessas, mas as nossas atitudes também. Nós precisamos ter atitudes de alguém que compreende isso. O nosso corpo fala, irmãos. As nossas atitudes falam muitas vezes mais alto do que as palavras. E por isso nós precisamos ter atitudes de quem esperam
esse grandioso dia. Porque se eu não espero por esse grandioso dia, eu não pertenço ao Senhor. Porque é a maior promessa que a igreja tem. No mundo caótico, no mundo completamente perdido, no mundo que jaz no maligno, essa é a maior promessa que nós temos, a vida eterna, a morada com o Senhor. Aleluia! Então, vai pegar os elementos, se lembra, olhou para trás. Agora você olha para frente. Aleluia! Porque tem uma grande promessa. Agora, uma vez transformado pelo sangue de Jesus, eu sei que eu tenho uma grande promessa. E não é promessa de homem, que é falho, que esquece, que erra, que se equivoca, que volta atrás. Não, é promessa de alguém que zela pela sua palavra. É promessa de alguém que não vai falhar. É promessa de alguém que não vai te trair. É promessa de alguém que vai se manter fiel na sua palavra, se você e eu nos mantivermos fiéis até o fim. Aleluia! Aleluia! Olhar para frente significa isso. Até que Ele venha. Nós estamos celebrando a morte do Senhor até que Ele venha. Por quê? Porque por meio da morte nós alcançamos vida. Aleluia! Ele alcançou vida para nós, melhor dizendo. Louvado seja o nome do Senhor. Ao participar da ceia, não olhamos apenas para trás, mas para frente também. Ou seja, sua grande promessa para nós, a sua segunda vinda. Aleluia! Há um clima de expectativa em toda a celebração da ceia do Senhor. O retorno de Jesus para buscar sua igreja é a grande esperança viva em nossos corações, em meio ao mundo caótico. Aleluia! Se olhar para trás, aponta para a sua morte. Olhar para frente, aponta para a sua vinda. João capítulo 14, versículo 1 ao 3 diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É a promessa para a igreja do Senhor. É a promessa viva que está aqui, de alguém que não pode mentir, de alguém que cumpre, de alguém que zela pela sua palavra. É a promessa dele. Aleluia! É a promessa do Senhor para nós, promessa viva, promessa que aviva o nosso coração, promessa que nos alegra. Aleluia! Aleluia! Então, ao sentar à mesa com o Pai, a gente se lembra dessa promessa. Aleluia! Um dia estaremos lá na glória com Ele. Um dia estaremos olhando face a face. Um dia estaremos nos alimentando lá na glória com Ele, na Nova Jerusalém com Ele. Aleluia! Não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá decepção, traição, não haverá medo, não haverá nem noite nem dia, porque Deus, como o sol da justiça, vai raiar de eternidade a eternidade a eternidade. Aleluia! Medo não haverá, aleluia! Iremos viver com Ele para todo sempre, aleluia! E o Senhor vai continuar se revelando para nós, irmãos. A revelação que nós temos de Deus é muito limitada por causa da nossa carne. Principalmente os mais novos, os adolescentes, as crianças, os jovens. Poxa, isso deve ser chato, né? Tem gente que pensa assim. Não. Porque o que nós temos de revelação de Deus aqui nessa terra é limitado, irmãos, para essa carne que nós temos. É muito limitado. E como nós temos estudado aqui na escola bíblica dominical, falando sobre os atributos de Deus, Deus é infinito. Quão insondáveis são os seus caminhos.
quão inescrutáveis são os seus juízos. Ele vai continuar se revelando pelo resto da eternidade para nós. Eu fico imaginando todo dia algo novo. Todo dia uma descoberta nova, algo novo, porque nós também não estaremos mais com essa matéria corruptível, limitada. Nós teremos um corpo glorificado, um corpo transformado, porque essa matéria não entra no céu. É por isso que a gente precisa viver no Espírito, para que nós não venhamos a cumprir as concupiscências da carne, como diz a palavra. Para que possamos compreender o que é a palavra de Deus. Para que possamos compreender um momento como esse, como algo de estritamente espiritual, mas que renova também o nosso corpo físico. É por isso que nós precisamos compreender um momento como esse, igreja do Senhor. Aleluia. E é nesse lugar que nós vamos morar. É nesse lugar. Não tem poluição. Tem alegria. Não tem dor, ferida. Nada disso. Tem a glória de Deus raiando dia após dia, dia após dia. E nós iremos ali trabalhar também na presença do Senhor. Deus vai se revelando cada vez mais, já para um corpo diferente desse, já com uma mente diferente dessa limitada que a gente tem, corrompível. Eu quero ir para esse lugar, eu quero estar lá. Só que não é de qualquer maneira. Precisamos compreender que nós precisamos fazer a nossa parte e andarmos conforme Ele estabeleceu. Aleluia, aleluia. E isso significa olhar para dentro. Se o primeiro ponto nós falamos olhar para trás, o segundo ponto nós falamos olhar para frente. O terceiro ponto, dentro do significado daquilo que nós precisamos observar na ceia, é olhar para dentro. Olhar para dentro. Versículo 28 diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Olhar para dentro não significa olhar para o meu irmão. Não. Nesse aspecto, não olhamos para o nosso irmão, pois não fomos constituídos como juízes do nosso próximo, mas devemos nos autoexaminar, sondar o nosso próprio coração, rogando, implorando, pedindo insistentemente ao Espírito Santo que mostre se há algum caminho mau em nós, a fim de que, se houver, Ele mostre, eu enxergue, compreenda o erro, me arrependa, confesse e abandone. Isso é olhar para dentro. É nesse momento, irmãos, antes desse momento aqui, nós precisamos fazer isso, olhar para dentro de nós mesmos. Quem sou eu à luz da Bíblia? Quem sou eu à luz daquilo que eu tenho sido? Quem sou eu? Como eu falei antes, o nosso corpo fala mais do que as nossas palavras, mais alto do que as nossas palavras. E você sabe quem você é à luz das Escrituras. E você sabe quem você é quando você está consigo mesmo. Você sabe. Eu não sei. Talvez nem o seu cônjuge saiba. Talvez nem seus pais saibam quem você é. Mas Deus sabe. E importa que você venha se autoanalisar nesse momento. Importa que você venha olhar para dentro de si mesmo. Conforme diz em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, que diz: examinai-vos a vós mesmos. Ou melhor, examinai-vos se estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Acaso não reconheceis vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se é que, porventura, não sois reprovados.
Examina você, é você mesmo. E se você não vê erro em você, dobra os seus joelhos e comece a insistir em oração para o Senhor, porque sempre há algo a ser mudado pelo Espírito Santo em nós. Se você se olha e não vê pecado em você, há algo de errado. Há algo de errado em você. Você não é de Cristo. Se você erra, se você peca e não sente pesar e não sente tristeza, você não foi regenerado ainda. Você ainda não passou pelo novo nascimento, porque todo aquele que é de Cristo, quando erra, sente tristeza, sente pesar, fica com o coração apertado, se sente indigno. Errar e não sentir peso, não sentir pesar, é um sério indício de que você não está em Cristo. É um sério indício de que essa pessoa não está em Cristo. Olha para dentro de você. Nós não estamos aqui para condenar você. Nós estamos aqui para que os seus olhos sejam abertos em nome de Jesus. E esse foi o meu pedido ao Espírito Santo de Deus, para que abra os seus olhos. Eu não posso fazer isso, eu posso apenas falar, mas quem toca no seu coração é o Espírito da verdade que em nós habita. E o meu clamor nessa manhã é para que o Espírito da verdade venha compungir, venha constranger as suas entranhas, constranger o seu coração e fazer com que você se volte para Ele em arrependimento. Para que apenas depois disso, você seja apto a participar. Isso é olhar para dentro. Como tem sido a minha vida? O que eu tenho falado glorifica ao Senhor? A forma como eu tenho vivido, a forma como eu tenho trabalhado no meu dia a dia, a forma como eu tenho me comportado na presença do Senhor, no meu serviço no corpo de Cristo, tem agradado a Deus? Eu não conheço. A minha função é incentivar você. Você que faz parte do corpo diaconal daqui da igreja, do corpo de evangelistas, você que é membro daqui da igreja, a minha função é incentivar você. Embora provavelmente, preste atenção nessa palavra, possa parecer que eu esteja pegando no pé, mas não, essa é a minha função. É incentivar você a estar junto. Todas as vezes que eu ligo, todas as vezes que eu mando uma mensagem na linha de transmissão, todas as vezes que eu falo uma vez, aí passa um mês, 2 meses, irmão, dá para fazer isso um pouquinho melhor? É a minha função. Antes não era, agora é. E por isso eu faço, porque é a minha função. Porque eu não quero ser cobrado pelo Senhor nesse aspecto que eu tenho enxergado. Então, eu preciso falar. Ainda que para alguns possa parecer, poxa, está pegando no meu pé. Não. É amor, é zelo. Porque um dia você aceitou. Eu aceitei. E eu não posso olhar para trás. Eu coloquei a mão no arado. Então eu preciso seguir em frente. E se eu estou cansado, como já falamos aqui, tem o renovo do Senhor, e hoje é dia de renovo. Eu espero nele. E se eu espero nele, as minhas forças serão renovadas. Vocês sabem que a gente está na correria da quimioterapia. Aliás, minha esposa não está aqui hoje por causa disso. Geralmente ela fica uma semana sem sair. Foi o acordo que eu fiz com ela. Porque pelos médicos ela não sairia, mas ela pediu, eu preciso estar no meio dos irmãos. Eu falei, então você fica só a primeira semana em casa. Combinado? Combinado. Por isso que ela não está aqui. Então quando a gente liga, a gente pede, a gente faz videozinho, é para o nosso crescimento, é para a gente estar junto, porque quanto mais a gente ouve a palavra, mais nós seremos limpos, mais nós seremos expostos à palavra, mais nós seremos confrontados pelo Espírito Santo de Deus. E mais nós iremos enxergar aquilo que precisa ser melhorado, aquilo que precisa ser mudado.
Mas eu não falo só com o corpo diaconal e com o corpo de evangelistas, não. Vira e mexe, eu falo com os membros também. Tem para todo mundo. Vira e mexe, eu faço contato. Você acredita? Vira e mexe, eu faço contato. Eu faço. Minha esposa faz contato. Sabe por quê? Porque a gente quer, a nossa função hoje é incentivar você, é animar você, é corrigir você, é incentivar você, é animar você a permanecer nessa caminhada em meio a um mundo, em meio até mesmo a um tipo de igreja hoje secularizada. Hoje nós estamos vivendo um grave problema naquilo que se diz ser o evangelho também. Muitas igrejas estão secularizadas, irmãos. Muitas igrejas. Muitas. As pessoas pensam, e infelizmente isso acaba contaminando aquelas igrejas que não estão. Por quê? Por causa dos vídeos, por causa das influências, por causa das canções. Isso acaba também influenciando a gente. Foi por isso que nós trouxemos a mensagem, o que é igreja. Até esqueci o título agora, entenda, mais ou menos esse título. Da última mensagem que nós pregamos a respeito do que é igreja. Do que é ser igreja. Tem gente que acha que ser igreja é vir no domingo, participar da ceia, batimento. É como se fosse um ponto. Mas não é, é viver. É ser instrumento para edificar o outro, como nós falamos naquela mensagem. Isso é ser igreja. Eu quero que você entenda que eu não estou falando contra você, em nome de Jesus. Mas tem gente que eu só vejo aqui na ceia. Como pastorear uma pessoa dessas? Como é possível pastorear uma pessoa dessa? Realmente eu não consigo entender e tenho dificuldades com relação a isso. Eu tenho. O pastor, ele faz o quê? Apacenta o rebanho. E para apacentar o rebanho está onde? Está ali. Está ali. Embora nós tenhamos mecanismo como esse aqui, é para aqueles que realmente não podem. A filmagem não é, e graças a Deus por isso, não é para que, depois eu vejo pela internet, dificilmente vê. E volto a repetir, eu não estou falando para criticar você, eu estou falando para que você abra os seus olhos quanto a ser igreja. É isso. Eu espero que você entenda em nome de Jesus. Quanto a ser igreja. E agora que o tempo está acabando, que as coisas estão acontecendo, que o tempo está afunilando, mas nós devemos congregar. É o que diz a palavra de Deus. Não é o que diz o pastor Júlio, é o que diz a palavra de Deus. Mas nós devemos congregar. Congregar é estarmos aqui, juntos. E por que isso? Porque o ataque tem sido maior, o ataque tem se intensificado. E se não estivermos juntos, nós vamos sucumbir. Isso é olhar para dentro. Isso é olhar para dentro. Eu sei que tem gente que não gosta de ouvir isso, eu sei. Pela ligação a gente percebe. Mas se eu me acovardasse em falar isso, eu não teria sido chamado pelo Senhor. Eu tenho que falar. E ai de mim se não falar. Eu tenho que chamar a sua atenção. E ai de mim se não chamar a sua atenção. Eu já fui em casa de irmãos, por favor, volte a congregar, vamos congregar.
Não é igreja, não é igreja, não é. Não é. Se você vir a outra mensagem que eu comentei agora há pouco, você vai entender do que eu estou falando. E nós vamos continuar falando agora numa escola bíblica, vamos aprofundar ainda mais esse assunto, porque o Senhor tocou no nosso coração para fazer isso. E já estamos preparando. Se assim o Senhor permitir, no próximo domingo continuaremos falando sobre esse assunto do que é ser igreja e vamos aprofundar esse assunto. Então, irmãos, isso é olhar para dentro, é compreender. É compreender que nesse momento a nossa fé pode estar em xeque, em risco. Será que você consegue compreender isso? A eternidade. Isso é olhar para dentro. A sua eternidade, a nossa eternidade pode estar em risco. Quando você não dá ouvidos à orientação que o pastor dá. Porque é que houve a secularização da igreja. Porque a palavra começou a ser deixada de lado. Porque o nada a ver começou a entrar. Ele é muito radical. Agora falando do nosso pastor Alan. Pastor Alan é muito radical. Quantos conselhos preciosos, quantos conselhos de Deus aquele homem já deu para a gente. E ainda assim eu vejo, eu percebo, eu ouço de que muitos não têm dado ouvidos aos conselhos dele. Olha para dentro agora, em nome de Jesus, olha para a palavra e confronta a palavra com as suas atitudes. O que é que tem entrado pelos seus olhos? O que é que tem entrado pelo seu coração? O que é que você tem ouvido aí fora? É para a glória de Deus? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Aquilo que você tem visto como entretenimento é para a glória de Deus? É para a sua edificação? Se a resposta é não, não serve para você. Você não deve tomar parte dessas coisas. Não deve. Olha para dentro. Olha para dentro. É momento de estarmos juntos, tomando os devidos cuidados. Eu não estou falando aqui, trazendo uma mensagem irresponsável, não. Tomemos os nossos devidos cuidados. Aqui, ó. Aqui, ó. Mostrando aqui mais para a câmera, tá? Você já sabe. Aqui, ó. Nós estamos como igreja, como um ambiente como esse, nós tomamos as nossas precauções. Desde o portão até aqui dentro. Olha o espaçamento. Nós não podemos parar. Nós não podemos recuar, não podemos. E você, individualmente, tem feito a sua parte? Tem protegido o seu sistema imunológico? Tem protegido? Tem tido uma boa alimentação? Uma boa noite de sono? Tem tomado as precauções que eu não vou ficar repetindo aqui? Pastor Alan já fez isso bastante aí durante mais de um ano. Tem feito isso? A parte como igreja, como local, nós temos procurado fazer, nos esforçamos para fazer. Aliás, até recebemos críticas por conta disso. Não poucas. Nós recebemos. Nós precisamos fazer. E a sua parte você tem feito. Olha para dentro. Mas não pare de congregar. Não é tempo de parar, irmãos. Se já houve um tempo, acabou esse tempo. Agora é tempo de estarmos juntos. Há dificuldade? Sim, há. Mas você não trabalha? Você não faz um esforço para se levantar pela manhã bem cedo e sair para o seu trabalho? Eu louvo a Deus, irmãos, na quarta-feira, naquele frio maravilhoso, muitos irmãos ouviram o chamado do Senhor. Muitos.
Muitos. E numa noite gelada, vários irmãos, muito bem agasalhados, lindos, estavam aqui. Irmãos que têm compreendido. Eu sei que nem todos puderam vir por causa de trabalho, mas é aqueles que ficaram, não vou não, porque está muito frio. Isso não é ser igreja, irmãos. Não é. Irmãos, dentro dessa questão de olhar para dentro, eu me lembro que quando eu era criança, ainda que a minha avó não tivesse o conhecimento, um conhecimento básico da palavra, mas ela era alguém comprometida. Sabe esse pessoal de interior que preza pelo aquilo que faz? Minha avó era assim. E eu me lembro que quando eu tirava férias, lá em Tanguá, lá no interiorzão lá, meu tio, na época, ele era responsável por uma congregação. E essa congregação, ele morava nos fundos da congregação e era responsável por essa congregação. E essa congregação, ela não era num local onde não havia condução pública. E nem muitos irmãos que dispunham de carro. E sabe o que o povo fazia? Algumas vezes eu fiz isso também, junto com a minha avó, com minhas tias, minhas primas. Nós íamos andando numa estrada de chão, lá do interior adentro, assim. E sabe quanto tempo de caminhada era? Aproximadamente 1 hora de caminhada. Uma idosa, uma senhora idosa, uma alegria, criançada indo pelo meio do caminho. E eu me lembro disso como se fosse hoje. E hoje a gente tem Uber, a gente tem ônibus, às vezes não. Ou às vezes a gente tem nossas pernas. É claro que a situação, no que diz respeito à segurança pública, diminuiu um pouco. Então, não é prudente, né, principalmente mulheres, ficarem andando à noite. Mas se há como fazer um esforço para estar na casa de Deus, faça. Porque o nosso trabalho, o nosso esforço não é vão no Senhor. Assim diz a palavra do Senhor. E ali a gente andava, e às vezes estava chovendo. Mas o guarda-chuva existe para quê? Eu me entristeci um dia desses, como quando alguém falou, olha, fulano não vem porque disse que está muito frio. O agasalho serve para quê? Não é para ser usado no dia do verão. Não é. É para ser usado quando for necessário. Então use, se agasalhe bem e tenha o seu coração aquecido pelo Espírito Santo de Deus. E o que foi que aconteceu aqui na quarta-feira? O Espírito Santo aqueceu no nosso coração naquela noite gelada. E por que é que nós estamos falando isso? Porque necessário é que estejamos juntos cada vez mais, edificando um ao outro. Olha para dentro. Em nome de Jesus. E volto a repetir, irmãos. Não é para criticar você. É para despertar você. Desperta. Desperta no que diz respeito a ser igreja. Igreja no modelo da palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós falamos aqui primeiro lugar, olhar para trás. Quando estamos aqui na ceia, nós precisamos olhar para trás. O que significa olhar para tudo o que Jesus fez por nós e em nós. Segundo lugar, olhar para frente. É entender que nós estamos aqui celebrando a vida que o Senhor conquistou para nós. E estamos sob a esperança da manifestação da glória de Deus, a esperança da vinda do Senhor Jesus. Olhar para dentro, fazer um autoexame de quem nós realmente somos, à luz da palavra, à luz da Bíblia. E agora, olhar ao nosso redor. Versículo 33, que diz: portanto, meus irmãos,
quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Versículo 33, 1 Coríntios 11, 33. A ceia deve ser a demonstração da união na igreja. Ela é uma celebração em família. E o Senhor da família deseja que seus filhos amem uns aos outros e cuidem uns dos outros. Olha para o lado. Está faltando alguém? Tem algum filho, tem algum irmão faltando à mesa? Sim? Então me ajuda. Liga para essa pessoa. Me ajuda. Então, pastor, estou sentindo falta, olha, o irmão não esteve sentado à mesa hoje. Então liga para essa pessoa. Faz contato com ela. Ou se não quiser fazer, fala comigo. Fala com minha esposa quando ela estiver aqui. Irmão, somos uma família. Eu sei que para muitas pessoas, e isso nós vamos elucidar no estudo, que quando fala-se de somos uma família, aí sobe um balãozinho assim, família. Cheio de tem problema? Tem. Onde tem gente, tem problema. Não adianta, não tem. Tem sim. Mas é no meio disso tudo que os filhos de Deus, os verdadeiros filhos de Deus prevalecem. E nós vamos tratar disso de uma forma mais profunda no estudo. Eu não vou na igreja porque tem hipocrisia. Tem. Não adianta dizer que não tem porque tem. Vou tapar o sol com a peneira, não tem. Mas esse que é hipócrita hoje, amanhã pode ser lavado e remido no sangue de Jesus. Eu era um desses hipócritas. Meu pecado secreto. Quando eu vivia no meu pecado secreto, louvava, cantava, pregava, ensinava, e o pecadinho de estimação lá, e eu na hipocrisia com o Senhor. E demorou, irmãos, mais de 20 anos para o Senhor, para eu ouvir o Senhor me chamar. Eis-me aqui. Tem hipocrisia? Tem. Mas o que eu devo fazer? Eu não vou porque tem hipocrisia. Não. Ore por esse que é hipócrita. Aí sabe o que a gente faz? Não, eu não vou mais porque tem hipocrisia. Aí se iguala a ele. Eu não vou mais porque tem falsidade. Aí se iguala a esse que é falso. Eu quase caí nisso, quase caí. Eu já falei para vocês aqui. Eu não queria congregar. Não vou repetir não, vejam a mensagem. Quem não viu. Mas, o que é que nós precisamos fazer? É amar. Se a gente percebe que o outro não ama, e porque o outro não ama, eu deixo de estar ali, porque naquela igreja não tem amor. Então, quando eu deixo de ir porque não tem amor, eu estou dizendo, eu tenho e eles não têm. Então eu vou para outro lugar que tenha. Não foi isso que o Senhor Jesus ensinou, não. A igreja é como se fosse um pronto-socorro. Tem gente que ainda está em tratamento. Tem gente que está um pouco melhor, mas tem outros que ainda estão em tratamento. Nem sempre todo mundo está bem. Mas ainda assim precisamos amar. É um lugar de amor, sim, é. Apesar de ter essas coisas, é um lugar de amor, é um lugar de comunhão, é um lugar de unidade, sim. Por quê? Porque quem promove isso é o Espírito Santo. Humanamente falando é impossível. Várias cabeças, vários jeitos, vários gostos. Mas quem faz essa liga é o Espírito Santo. E é por isso que a gente tem que orar juntos. É por isso que a gente tem que estar juntos, porque juntos a gente começa a praticar o amor. Tem gente que acha que praticar o amor é estar só no meio de gente boa. Não é não. Praticar o amor é quando alguém pisa no seu dedo
E finge que não pisou e vai embora. E você, nossa, mas ele pisou no meu dedo. Devemos amar, irmãos, devemos praticar. Precisamos praticar isso em nome de Jesus. Isso é olhar ao redor. É aquela pessoa com quem você não tem afinidade. É você orar ao Senhor, Senhor, tira essa barreira do meu coração. Irmãos, quando nós chegamos aqui, passou-se um tempo, e a Vânia, eu já falei isso uma vez, por isso que eu vou falar de novo, ela chegou até uma irmã e disse, irmã, eu quero te pedir perdão. E a irmã ficou assim para ela, a irmã nem sabia de nada. E ela disse, não, quando eu cheguei aqui, eu não fui com a sua cara. Eu achei que você fosse um outro tipo de pessoa. Mas com o convívio, eu percebi que foi diferente. Você não era isso que eu imaginava. Eu quero te pedir perdão. Mas e se fosse realmente o que ela imaginava? Poxa, aquela igreja não tem amor, eu vou embora. Não. Senhor, me ajuda a compreender o que há com meu irmão. Senhor, me ajude a compreender o que há com a minha irmã. Por que ela age assim comigo? Ou por que ele age assim com os demais? Por que ele não quer estar junto? Por que, Senhor? Me ajude a compreender. Isso é ser igreja. Isso é olhar ao redor. Ao invés de fazermos um pré-julgamento, nós precisamos olhar ao redor e sentir aquilo que o outro sente. Porque é muito fácil, irmãos, apontarmos o dedo. É fácil demais, mas trará juízo para nós. Então, olhar ao redor é se preocupar com o nosso próximo. É ligar, é querer saber por que está assim. Olhar ao redor. É se não há uma empatia com o próximo, é procurar se aproximar. E se houver algum tipo de barreira, joelho no chão, jejum em oração. Senhor, é meu irmão. Eu não posso permanecer assim com ele ou com ela. Senhor, me ajuda. Espírito Santo, eu sinto isso. Me ajuda, Senhor. Você acha que Deus não vai ajudar? Ele é o mais interessado na unidade. É Ele quem promove a unidade. Isso é olhar para o lado, isso é olhar ao redor. Então, nesse momento, eu convido você, com esse pensamento, a orar ao Senhor, para que, sob esse prisma, venhamos a participar da mesa com o nosso Pai. Em nome de Jesus. 1 João capítulo 11, ou melhor dizendo, capítulo 4, versículo 11 e 12, diz: Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Oremos para que aquilo que não é do Senhor, o Senhor venha tratar. Oremos para que as atitudes, os sentimentos que não são do Senhor sejam arrancados. E não é você nem eu que temos que arrancar. Mateus capítulo 13 fala sobre a parábola do joio e do trigo. Vai chegar o momento da separação. Vai chegar o momento. Mas o momento agora é de orarmos uns pelos outros. É momento de jejuarmos, de chorarmos uns pelos outros. Não de julgarmos, não. É de olharmos para o lado, para o outro. E tentarmos compreender. Espírito Santo, me ajuda a compreender o meu irmão. Por que ele age assim? Por que ele faz isso? Ou se você percebeu que chateou alguém, chega até essa pessoa, meu irmão, o que houve?
Meu irmão, em primeiro lugar, eu quero te pedir perdão, mas o que houve? O que eu falei que te ofendeu? Eu não estou sabendo de nada. Ou de repente sabe de alguma coisa, meu irmão, eu errei. Quem nasceu de novo, irmão, não tem vergonha de pedir perdão, não. Não tem vergonha de chegar diante de alguém e falar, me perdoa, eu errei. Isso é tratamento para nós, é tratamento no meio da igreja. Isso expulsa demônios. Isso expulsa a atuação maligna dentro da igreja. Então, em nome de Jesus, olha para trás. Primeiro, olha para frente. Olha para dentro. E olha ao seu redor. Amém? Convido vocês a colocar de pé.